Nação. Respira fundo, porque a notícia que tomou conta do Rio e mexeu diretamente com o coração do torcedor rubro-negro não é qualquer notícia, é daquelas que fazem a gente parar por alguns segundos, lembrar de tudo que já viveu e entender que o tempo realmente passa até para os gigantes. Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, teria cogitado se aposentar no Mengão em 2026. E quando ele disse, com a voz embargada: "Acho que esse momento está chegando ao fim", o Maracanã inteiro pareceu silenciar por dentro. Mas antes de qualquer desespero, a gente precisa entender o tamanho disso, o peso disso, o significado dessa possível despedida. Não estamos falando de qualquer jogador. Estamos falando de Bruno Henrique, o monstro das decisões, o terror dos zagueiros, o dono do "tá maluco", o pesadelo do River Plate, o herói de 2019, o símbolo de uma era que simplesmente redefiniu o que é ser Flamengo no século XXI. Bruno Henrique não foi só campeão, ele mudou o clube, ele virou um capítulo vivo da história, e agora, aos 35 anos, prestes a completar mais uma temporada com o manto, ele admite que o fim está próximo, que 2026 pode ser o último ano, que a última dança está chegando. E ouvir isso de alguém que marcou 3 Libertadores, 3 Brasileirões, uma tríplice coroa repetida, dezenas de jogos mágicos e uma coleção de momentos eternizados na memória do torcedor. Dói. Dói porque ninguém quer pensar no Flamengo sem Bruno Henrique. Dói porque, no futebol, a gente aprende a amar jogadores como se fossem da família. E BH sempre teve essa conexão com a nação. A declaração veio ainda no gramado do Maracanã, com taça na mão e emoção pura no rosto. Ele foi perguntado se gostaria de pendurar as chuteiras no Flamengo e respondeu com a sinceridade de quem já viveu tudo no clube. Sem sombra de dúvidas, jogar meu último ano no Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras. Simples, honesto e devastador. O tipo de frase que faz o torcedor respirar pesado e olhar para trás, para cada capítulo dessa história. E enquanto Arrascaeta renovou até 2028 e segue firme como o maestro do time, Bruno Henrique chega à sua reta final. Os dois, aliás, dividem um feito gigantesco. São os maiores campeões da história do Flamengo, com 17 títulos cada. Desde 2019, formaram uma dupla que marcou gerações. O uruguaio, mais cerebral, BH, mais vertical. Os dois se completavam como poucos. Agora, seus caminhos começam a seguir ritmos diferentes, um prolongando a trajetória, outro sentindo que o ciclo se encaminha para o último ato. Mas apesar de viver esse momento de reflexão sobre o futuro, Bruno Henrique deixou claro uma coisa: ele está feliz, está leve e está orgulhoso da sua contribuição. Falou do auge de 2019, da lesão de 2022, do retorno em grande estilo, de cada fase, cada título, cada batalha vencida. E por mais que ele próprio considere que 2019 foi o ápice, é impossível negar o quanto ele foi importante em 2025, ano em que o Flamengo repetiu a tríplice coroa com autoridade, maturidade e uma confiança impressionante. E detalhe, mesmo cogitando aposentadoria em 2026, BH ainda tem história para escrever agora. Antes de pensar em pendurar as chuteiras, o ídolo já tem em mãos mais uma oportunidade de marcar seu nome no planeta. O Flamengo embarca para Doha para disputar a Copa Intercontinental, enfrentando o Cruz Azul, Piramides e, caso avance, nada menos que o PSG, e o próprio Bruno Henrique admitiu: o Mundial é o mais importante. A gente sabe que é difícil, mas tudo pode acontecer. Esse é o espírito, essa é a mentalidade. BH não é jogador de pensar pequeno, ele pensa grande, ele vive grande, ele joga grande. E quando ele fala que o Flamengo vai com humildade e respeito, mas sabendo que quem entra em campo é o Flamengo, ele resume tudo. BH veste o manto como poucos. Ele sente o Flamengo. Ele carrega o clube no peito de uma forma que poucos atletas na história tiveram o privilégio de sentir. Sua possível despedida não diminui sua grandeza. Pelo contrário, aumenta. A grande questão agora não é apenas quando Bruno Henrique vai encerrar sua trajetória, mas sim como esse último capítulo será escrito. E se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro sabe, é que BH nunca fez nada pela metade. Cada jogo decisivo, cada arrancada, cada final, cada noite épica, tudo sempre teve um peso que só ele era capaz de carregar. Não existiu uma vez sequer em que o Flamengo precisou de grandeza, e Bruno Henrique não apareceu. Ele sempre esteve lá. Sempre.
E é por isso, a verdade, virou de vitória, de explosão e de personalidade fora dele. A fala, quando o BH joga, quando o BH é de impacto, ele tem a presença daqueles jogadores que não precisam falar muito para mostrar o tamanho da sua importância. A história fala por ele. E por mais que 2026 possa ser seu último ato, esse ato ainda está longe de ser simples ou discreto. Muito pelo contrário. Bruno Henrique tem agora a chance de encerrar sua carreira com algo que seria absolutamente histórico. O título que o Flamengo e a torcida sonham há décadas. O Mundial, o Intercontinental, a consagração máxima. E ele sabe disso, ele sente isso. Quando o BH diz que o Flamengo sonha com esse título, não é frase pronta, é convicção, é aquela chama interna que fez dele um dos maiores jogadores da nossa era. O elenco sente esse momento, os companheiros sabem que BH vive uma fase emocional diferente, uns tentando aproveitar cada treino, cada viagem, cada resenha com ele, outros já imaginando como será o dia em que o número 27 não estará mais ali, chamando a responsabilidade. Ídolos assim não são substituídos, são eternizados. E cada jogo de 2026 terá um peso especial. A torcida sabe disso, o time sabe disso, o Flamengo sabe disso. E existe outra coisa ainda mais forte por trás dessa história. O legado de Bruno Henrique não está apenas nos números, embora eles, por si só, já sejam gigantes. São 341 jogos, 10 gols, 53 assistências e 17 títulos, incluindo 3 Libertadores. Ele é parte ativa da melhor fase do Flamengo no século. Ele ajudou a redefinir o padrão de excelência do clube e mais, influenciou uma geração inteira de jogadores a entenderem o que significa vestir o manto. BH não entregou só gols ou títulos, ele entregou identidade, entregou alma, entregou coragem. Ele fez do Flamengo um time ainda mais temido e enquanto ele estiver em campo, mesmo que seja seu último ano, o torcedor sabe que existe sempre a chance de um momento mágico acontecer. Porque quando o Bruno Henrique está inspirado, o impossível vira rotina. E a relação com a torcida? Essa dispensa comentário. BH sempre fez questão de agradecer, de reconhecer, de celebrar junto. Nunca se colocou acima do Flamengo, sempre se colocou pelo Flamengo. Por isso, sua declaração sobre aposentadoria não soa como despedida amarga, soa como alguém que entende o ciclo, que respeita o clube e que quer encerrar onde foi feliz, onde fez história, onde virou gigante. E se existe uma certeza em meio a tantas emoções, é a seguinte: 2026 não será apenas mais uma temporada, será uma celebração, será uma homenagem viva, será a reta final de uma trajetória que merece ser acompanhada de perto, com carinho, com orgulho e com a intensidade que só a nação é capaz de entregar. Bruno Henrique merece isso, merece cada aplauso, cada canto, cada bandeira, cada lágrima. Ele fez por merecer cada segundo do carinho rubro-negro. E antes de encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa, torcida. Se Bruno Henrique fez parte da sua vida, se te fez vibrar, gritar, sonhar, chorar de alegria, se ele marcou sua história como torcedor, então faça a sua parte agora. Deixa o seu gostei para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você é flamenguista de verdade e quer acompanhar cada notícia, cada capítulo e cada detalhe dessa última dança de um dos maiores ídolos que o Flamengo já viu. Aqui é Flamengo, aqui a história vive, aqui Bruno Henrique é eterno.